A sala de reuniões cheirava a couro e poder. A riqueza tradicional impregnava cada superfície polida. Eu estava no centro daquela catedral de vidro de 200 milhões de dólares, 32 andares acima da cidade, observando o rosto do meu sogro se transformar em algo que eu não reconhecia. Você já terminou aqui, disse ele. 4 palavras. Foi tudo que bastou para detonar o meu mundo. As paredes de vidro refletiam tudo, a mesa de mogno que se estendia como uma plataforma de execução, os 31 membros do conselho paralisados em seus assentos, o sol de inverno atravessando as janelas em ângulos agudos e acusadores. Naqueles reflexos, eu me via multiplicada, uma mulher de terno cinza escuro, mãos firmes ao lado do corpo, queixo erguido. Mas por dentro, eu estava me despedaçando. O dedo de Victor apontou para a porta. Não era um gesto, era uma ordem. O mesmo dedo que bagunçara meu cabelo no meu casamento, que brindara a minha primeira promoção, que assinará meu contrato de trabalho 5 anos atrás com um sorriso que eu acreditava ser genuíno. Victor, você não pode. Minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Posso sim, ele me interrompeu, sua voz ecoando pelo vidro. E vou fazer isso. A segurança vai escoltá-lo para fora. Você tem 20 minutos para desocupar seu escritório. Minha garganta se fechou. O ar no quarto ficou denso, pressionando meu peito. Analisei os rostos ao redor da mesa, pessoas com quem eu havia trabalhado lado a lado, traçado estratégias, elaborado relatórios trimestrais até às 3 horas da manhã. Agora, todos olhavam para baixo, estudando suas agendas como se fossem textos sagrados. Exceto um. Thomas, o diretor financeiro, observava Victor com uma expressão que não consegui decifrar de imediato. Seu maxilar estava tenso, um músculo pulsando sob sua pele curtida pelo tempo. Seus dedos apertavam a caneta com tanta força que as juntas ficaram brancas. Com que fundamento? Consegui perguntar. Meu coração batia forte nos meus ouvidos, mas forcei minha coluna a ficar ereta e minha voz a ficar firme. Victor inclinou-se para a frente, com as palmas das mãos apoiadas na mesa de vidro. Seu reflexo encarava um homem que construíra um império, que inspirava respeito apenas com seu silêncio. Quando ele falava, cada palavra caía como uma pedra em águas calmas. Incompetência. Negligência. Falha em cumprir os padrões de desempenho. Ele fez uma pausa, deixando que as palavras me atingissem em cheio. O negócio da Riverside. Você custou 47 milhões de dólares a esta empresa. O quarto inclinou-se. Não foi isso que comecei, mas minha voz falhou. Porque eu sabia, Deus me ajude. Eu sabia exatamente o que ele estava fazendo. O acordo com Riverside era o projeto predileto dele, a estratégia dele, a decisão dele de seguir em frente apesar dos meus alertas sobre as complicações de zoneamento. Eu documentei tudo, enviei e-mails, solicitei reuniões. Ele me ignorou em todas as instâncias. E quando tudo desmoronou, quando a Câmara Municipal rejeitou as licenças e os investidores desistiram, fui eu quem assinou os relatórios. Meu nome, meu departamento, minha cabeça por um fio. Tenho a documentação, disse eu em voz baixa. E-mails, atas de reuniões. Você aprovou cada etapa. Victor endireitou-se, abotoando o paletó com precisão deliberada. Isto não é uma negociação. Você está demitido. Com efeito imediato. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até mesmo os sons da cidade, vindos 32 andares abaixo, pareciam desaparecer. Fiquei ali parado, sentindo minha carreira, minha reputação, toda a minha vida profissional desmoronando como cinzas entre meus dedos. E então eu vi um leve lampejo em seus olhos. Não era arrependimento. Não era culpa. Era satisfação. Ele estava gostando daquilo. O pai do meu marido, o homem que havia feito discurso sobre lealdade familiar no jantar de ensaio do casamento, que me chamou de filha com lágrimas nos olhos, estava saboreando minha humilhação como se fosse um bom vinho. Algo frio e cortante cristalizou-se em meu peito. Ainda não era raiva, algo mais antigo que a raiva, algo paciente. Entendo, eu disse baixinho. Virei-me para sair, e foi nesse momento que a cadeira raspou no chão. Thomas se levantou, completamente, deliberadamente, seu corpo de 63 anos se desdobrando com precisão militar. Ele olhou para Victor, depois para mim, e depois de volta para Victor.
Se ela for, disse Thomas, com a voz firme como uma rocha, eu vou também. A sala prendeu a respiração. O rosto de Victor escureceu. Sente-se, Thomas. Não. Thomas enfiou a mão no bolso do casaco, tirou uma folha de papel e colocou-a sobre a mesa. Minha demissão. Com efeito imediato. Fiquei paralisada, com a mão na maçaneta da porta, sem respirar. Os olhos de Victor brilharam. Você está jogando 30 anos fora. Estou preservando 30 anos, interrompeu Thomas. 30 anos de integridade que você acabou de jogar fora. Outra cadeira raspou no chão. Raquel, a chefe de operações, levantou-se. Não disse nada. Apenas colocou sua carta de demissão ao lado. A sala de reuniões cheirava a couro e poder. A riqueza tradicional impregnava cada superfície polida. Eu estava no centro daquela catedral de vidro de 200 milhões de dólares, 32 andares acima da cidade, observando o rosto do meu sogro se transformar em algo que eu não reconhecia. Você já terminou aqui, disse ele. 4 palavras. Foi tudo que bastou para detonar o meu mundo. As paredes de vidro refletiam tudo, a mesa de mogno que se estendia como uma plataforma de execução, os 31 membros do conselho paralisados em seus assentos, o sol de inverno atravessando as janelas em ângulos agudos e acusadores. Naqueles reflexos, eu me via multiplicada, uma mulher de terno cinza escuro, mãos firmes ao lado do corpo, queixo erguido. Mas por dentro, eu estava me despedaçando. O dedo de Victor apontou para a porta. Não era um gesto, era uma ordem. O mesmo dedo que bagunçara meu cabelo no meu casamento, que brindara a minha primeira promoção, que assinará meu contrato de trabalho 5 anos atrás com um sorriso que eu acreditava ser genuíno. Victor, você não pode. Minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Posso sim, ele me interrompeu, sua voz ecoando pelo vidro. E vou fazer isso. A segurança vai escoltá-lo para fora. Você tem 20 minutos para desocupar seu escritório. Minha garganta se fechou. O ar no quarto ficou denso, pressionando meu peito. Analisei os rostos ao redor da mesa, pessoas com quem eu havia trabalhado lado a lado, traçado estratégias, elaborado relatórios trimestrais até às 3 horas da manhã. Agora, todos olhavam para baixo, estudando suas agendas como se fossem textos sagrados. Exceto um. Thomas, o diretor financeiro, observava Victor com uma expressão que não consegui decifrar de imediato. Seu maxilar estava tenso, um músculo pulsando sob sua pele curtida pelo tempo. Seus dedos apertavam a caneta com tanta força que as juntas ficaram brancas. Com que fundamento? Consegui perguntar. Meu coração batia forte nos meus ouvidos, mas forcei minha coluna a ficar ereta e minha voz a ficar firme. Victor inclinou, nossos olhares se encontraram do outro lado da sala, e vi neles algo que nunca tinha visto antes. Temer. Thomas caminhou em minha direção, e os outros o seguiram. Passaram em fila por entre a figura congelada de Victor, pela mesa que testemunhara inúmeras decisões, pelas janelas que davam para um império. Quando Thomas chegou perto de mim, ele se inclinou tão perto que só eu conseguia ouvir. Confira seu e-mail, ele sussurrou. De 3 meses atrás. Assunto, para quando você precisar. Então ele se foi, liderando o êxodo pelas portas duplas. Fiquei ali parado por mais um instante, olhando para Victor. Ele não se mexera, não falará. Estava ali parado como uma estátua, a boca ainda aberta, o rosto congelado naquela máscara de choque, fúria e medo. E eu sabia, com a certeza de uma rocha, que o que quer que viesse a seguir remodelaria tudo. Eu simplesmente não sabia que seria eu quem faria a remodelação. Meu escritório era a cena de um crime de ambição frustrada. 3 caixas de papelão estavam sobre minha mesa, fornecidas pela segurança com uma eficiência que sugeria que haviam sido preparadas com antecedência. O café da manhã que eu havia preparado às 9h30 ainda estava quente. A planilha no meu monitor ainda brilhava com as projeções de ontem. Tudo estava exatamente como eu havia deixado 45 minutos atrás, quando o assistente de Victor me chamou à sala de reuniões. Só que agora tudo pertencia a outra pessoa. Fiquei parada na porta, sem conseguir entrar. O segurança se moveu para trás de mim, seu rádio chiando com vozes estáticas. Ele não estava me tocando, mas eu sentia a pressão da sua presença como uma mão entre minhas omoplatas.
20 minutos, senhora, disse ele. Não foi grosseiro, mas firme. Eu me movi no piloto automático, abri gavetas, coloquei porta-retratos em caixas. Minha foto de casamento. O retiro de integração da equipe de 2 anos atrás. Minha formatura no programa executivo. Cada item parecia, ao mesmo tempo, precioso e insignificante. O que você aceita quando destrói em sua vida? Minhas mãos se moviam enquanto minha mente dava voltas. O acordo de Riverside. 47 milhões de dólares. Eu havia alertado sobre a proteção das áreas úmidas, sobre as reivindicações territoriais indígenas, sobre as mudanças políticas na Câmara Municipal. Eu havia preparado estratégias alternativas, planos de contingência, cenários de saída. Ele me chamou de excessivamente cauteloso, disse que eu não tinha visão, e quando tudo desmoronou exatamente como eu havia previsto, ele me culpou. Abri a gaveta de baixo e encontrei a pasta que guardava para mim não os arquivos oficiais, mas minha documentação pessoal. E-mails impressos e datados. Anotações de reuniões com horários. Gravações de telefonemas, tudo devidamente divulgado e dentro da lei. O rastro documental de uma mulher que sabia, mesmo que inconscientemente, que um dia poderia precisar provar sua inocência. A pasta foi colocada no fundo da caixa, coberta com um lenço. Meu celular vibrou. Ignorei. Vibrou de novo e de novo. Finalmente, olhei. 47 chamadas perdidas. 73 mensagens de texto. A notificação do meu e-mail mostrou um número que me fez piscar, 234 mensagens não lidas. Primeiro, abri as mensagens de texto. De Raquel, sinto muito. Você merecia algo melhor do que isso. De Thomas, confira seu e-mail pessoal. Aquele que eu te enviei em agosto. De uma fonte desconhecida, o canal 7 quer um pronunciamento. Espere canal 7. Abri meu aplicativo de notícias. A manchete carregou lentamente, cada palavra parecendo um golpe físico. Revolta na diretoria, 31 executivos pedem demissão após a demissão da nora do fundador. Abaixo, uma manchete menor, ações da empresa despencam 23% com suspensão das negociações. O rádio do segurança instalou novamente. Qual é a situação no andar da diretoria? Um aluno colaborando. Quase terminando, respondeu ele. Eu me tornaria um sujeito. Peguei a última caixa e saí sem olhar para trás. A descida de elevador pareceu uma queda, mesmo estando em velocidade normal. O saguão de mármore se estendia diante de mim como uma pista de decolagem, e eu podia sentir olhares sobre mim, a recepcionista, o funcionário do correio, pessoas a quem eu cumprimentava com bom dia há 5 anos. Agora eu era mulher sendo escoltada para fora pela segurança. O ar da cidade me atingiu com um frio cortante. O vento de novembro penetrou meu paletó, e percebi que havia deixado meu casaco pendurado no escritório. Uma das caixas quase escorregou das minhas mãos enquanto eu tentava equilibrá-las. Precisa de ajuda para levar seu carro? Perguntou o segurança. Não, eu disse. Depois, mais suavemente, obrigada. Ele assentiu com a cabeça e voltou para dentro, me deixando sozinha na calçada com 3 caixas e uma carreira destruída. Meu telefone vibrou novamente. Desta vez, eu atendi. Olá, é você? A voz da mulher era profissional e entusiasmada. Estou falando com a executiva que acabou de sair da Morrison Enterprises? Quem é essa pessoa? Catherine Wells, do canal 7 de notícias. Gostaria de lhe fazer algumas perguntas sobre a renúncia em massa. Tem algum comentário sobre? Desliguei. O telefone tocou imediatamente de novo, de um número diferente. Silenciei-o. Um táxi parou. O motorista olhou para as minhas caixas, para o meu rosto, e algo em sua expressão mudou de neutra para compassiva. Ele me ajudou a colocar tudo no porta-malas sem fazer perguntas. Para onde? Para onde? Boa pergunta. Não era casa. Casa era a cobertura que Vitor nos dera de presente de casamento, um gesto generoso que eu interpretara como amor. Agora me perguntava se não teria sido uma coleira. O Hotel Riverside, ouvi-me dizer. A ironia não me passou despercebida.
Assim que entramos no trânsito, meu celular vibrou com uma nova notificação de e-mail. O remetente era T.R. Thomas. Abri com as mãos trêmulas. Leia o e-mail de agosto e depois me ligue. Precisamos conversar sobre os próximos passos. Isso não acabou. Na verdade, está apenas começando. Percorri minha caixa de entrada pessoal, procurando. Pronto. Assunto, para quando você precisar. Meu dedo pairou sobre o e-mail. Algum instinto me dizia que abri-lo mudaria tudo, desencadearia algo que não poderia ser interrompido. O táxi virou a esquina e, pela janela, vislumbrei a fachada de vidro do edifício Morrison, um monumento ao legado do meu sogro, brilhando ao sol da tarde como a lâmina de uma faca. Abri o e-mail e o mundo mudou novamente. O quarto de hotel oferecia um conforto genérico, paredes cor creme, arte abstrata, uma cama que prometia nada além de um descanso neutro. Joguei as caixas no chão e sentei-me bruscamente, com o telefone ainda agarrado à minha mão, o e-mail de Thomas queimando na minha visão. A mensagem era datada de 15 de agosto, 3 meses atrás, antes do acordo com Riverside fracassar, antes da execução de hoje. Estou enviando esta mensagem do meu e-mail pessoal para o seu e-mail pessoal porque o que vou lhe dizer jamais deve chegar aos servidores da empresa. Estou com Vitor há 30 anos. Ajudei-o a construir este império do zero. Celebrei seus sucessos e encobri seus erros. Mas, há 3 meses, descobri algo que mudou tudo. Vitor vem falsificando registros financeiros sistematicamente. Não recentemente, isso já acontece há anos. Desde antes de você entrar na empresa. O acordo com Riverside não é um erro. É uma cortina de fumaça. Ele precisava que fracassasse. Precisava de algo espetacular para desviar a atenção do verdadeiro problema. A Morrison Enterprises foi construída sobre fraudes. Contas offshore, fornecedores fantasmas, ativos fabricados. Passei os últimos 90 dias documentando tudo em silêncio. E descobri mais uma coisa. Ele está planejando usar você como bode expiatório não apenas por Riverside, mas por tudo. Quando a SEC bater à sua porta, e ela baterá, seu nome já estará nos documentos importantes. Você será quem enfrentará acusações federais enquanto ele se safará impunemente. Estou lhe dizendo isso agora enquanto ainda há tempo, porque você merece saber o que está por vir. Anexei arquivos criptografados. Não os abra a menos que precise deles. Mas se chegar o dia em que ele se voltar contra você, você terá munição. Nós 31 que compomos esse conselho, nem todos somos corruptos. Alguns de nós simplesmente não sabíamos. Mas agora sabemos. E estamos prontos para agir quando vocês estiverem. Fique atento ao meu sinal. Confie em seus instintos. E faça o que fizer, não deixe que ele veja você chegar. Thomas. Minhas mãos estavam tremendo tanto que quase deixei o telefone cair. Abri o anexo criptografado, uma pasta contendo mais de 300 arquivos, demonstrativos financeiros que não correspondiam aos relatórios trimestrais, transferências bancárias para contas nas Ilhas Cayman, e-mails entre Vitor e executivos cujos nomes eu nunca tinha ouvido falar, discutindo ajustes em contabilidade criativa. E lá, em uma subpasta marcada com minhas iniciais, estavam documentos que eu nunca tinha visto antes, contratos com minha assinatura falsificada, aprovações para fornecedores fantasmas, autorizações de transferência de milhões de dólares que eu nunca toquei. Um rastro de documentos que leva diretamente a mim, cuidadosamente construído ao longo de anos. Eu ia vomitar. Cheguei ao banheiro bem a tempo, vomitando no vaso sanitário até não restar nada além de bile e fúria. Quando finalmente me sentei contra o azulejo frio, ofegante, compreendi com perfeita clareza o que quase me tinha acontecido. Vitor não apenas me demitiu. Ele tentou me incriminar. E se Thomas não tivesse descoberto, se o que aconteceu hoje não tivesse acontecido, eu teria passado o próximo ano alheio a tudo enquanto investigadores federais reuniam provas contra mim. Eu teria ido para a prisão por crimes que não cometi. Meu telefone tocou, era o número do Thomas. Respondi sem dizer uma palavra. Você leu? Disse ele. Não era uma pergunta. Sim. Então você entende. Sim. Pausa. Eu conseguia ouvir ruídos de fundo, vento, trânsito. Ele estava lá fora em algum lugar. Nós 31 vamos nos encontrar hoje à noite, disse Thomas.
Às 21 horas. No escritório de advocacia Petersen de Blake, no centro da cidade. Você sabe onde fica. Eu sei isso. Precisamos discutir os próximos passos. Porque há algo que Victor ainda não sabe: quando renunciamos, acionamos uma cláusula no Estatuto Social. Sem um conselho de administração, a empresa adota automaticamente os protocolos de emergência. Os acionistas têm 48 horas para nomear uma liderança interina. Meu cérebro voltou a funcionar, superando o choque e a náusea, processando as implicações. Os acionistas, eu disse lentamente. Quem são os acionistas majoritários? Os membros do conselho que acabaram de renunciar. Nós, coletivamente, detemos 53% da empresa. Victor tem 35%. Os 12% restantes estão distribuídos entre pequenos investidores. De repente, o quarto de hotel pareceu pequeno demais. Levantei-me, comecei a andar de um lado para o outro, meu reflexo no espelho mostrando uma mulher que mal reconhecia, maquiagem borrada, cabelo escapando do penteado cuidadoso, olhos selvagens. Vocês vão votar em mim, sussurrei. Vamos lhe oferecer o cargo, corrigiu Thomas. CEO interino até que essa confusão seja resolvida. Mas veja bem, se você aceitar, isso vira guerra. Victor não vai simplesmente deixar você entrar e tomar a empresa dele. Ele vai lutar com tudo o que tem. Processos judiciais, difamação na mídia, ataques pessoais. E seu marido, ele parou de falar, mas eu sabia o que ele não estava dizendo. Meu marido. Filho de Victor. O homem com quem me casei há 4 anos, que segurou minha mão durante o funeral do meu pai, que me trazia café na cama aos domingos, que disse assim com lágrimas escorrendo pelo rosto. O homem que me ligou 2 vezes desde a demissão, e nas 2 vezes deixei cair na caixa postal. Qual é a posição dele em tudo isso? Perguntei. Não sei, admitiu Thomas. Isso é algo que só você pode responder. Pensei no meu marido, na sua devoção ao pai, no orgulho que sentia pelos negócios da família, na forma como seu rosto se iluminava quando Victor o elogiava. Então pensei nas assinaturas falsificadas, nos documentos falsos, na pena de prisão que me aguardava como uma armadilha. Será que meu marido teria me deixado entrar? Se ele soubesse. Às 21 horas, eu disse. Estarei lá. Depois que desliguei o telefone, sentei-me na beira da cama do hotel e finalmente ouvi as mensagens de voz do meu marido. O primeiro estava confuso. Ei, ouvi dizer que aconteceu alguma coisa no escritório. Me liga de volta. O segundo estava zangado. O que você fez? Papai acabou de ligar. Pelo amor de Deus, me liga logo, por favor. Não retornei a ligação. Em vez disso, tomei um banho escaldante e deixei a água lavar a sensação do dedo apontado por Victor, dos olhares desviados dos membros do conselho, da insistência educada do segurança. Ao sair, vesti-me com cuidado, não com as roupas que usei na minha execução, mas com a roupa extra que guardava na minha mochila de ginásio, calças de ganga pretas, uma camisola simples, sapatos confortáveis. Nada de armadura executiva, algo em que me pudesse movimentar. Passei as 4 horas seguintes analisando os arquivos de Thomas, memorizando detalhes e compreendendo a extensão total da fraude de Victor. Era pior do que Thomas havia descrito, pior do que eu poderia ter imaginado. A Morrison Enterprises não estava apenas falsificando os livros contábeis. Estava lavando dinheiro para entidades offshore, inflando o valor de ativos para fraudes de seguros e até mesmo canalizando fundos por meio de empresas de fachada para evitar impostos. A empresa em que eu acreditava, a qual dediquei 5 anos da minha vida, estava podre em seus alicerces. E Victor quase me transformou no arquiteto de seus crimes. Por volta das 8h30, eu já havia transformado meu choque em algo mais duro, mais frio, algo útil. Peguei um táxi até a Petersen de Blake. O escritório de advocacia ocupava 3 andares de uma torre de aço no distrito financeiro. O saguão estava vazio, exceto por um segurança que conferiu meu nome em uma lista e me indicou o caminho para o 20º andar. A subida de elevador foi diferente da descida desta manhã. Desta vez, eu estava subindo. Thomas me encontrou na porta do elevador. Atrás dele, espalhados por uma enorme sala de conferências, estavam os 31 membros do conselho que haviam saído naquela manhã.
eles haviam se transformado de executivos corporativos de terno em pessoas comuns com roupas casuais, cansados, determinados, irritados. Todos estão aqui, disse Thomas em voz baixa. Estávamos esperando por vocês. Entrei naquela sala e 31 pares de olhos se voltaram para mim. Alguns rostos mostravam compaixão. Outros, cálculo. Alguns poucos exibiam algo que parecia esperança. Raquel foi a primeira a abordar o assunto. Antes de começarmos, preciso te perguntar uma coisa. Ok. Se te nomearmos CEO, qual será o teu primeiro passo? Não hesitei. Tive 4 horas para não pensar em mais nada. Vamos destruir tudo, eu disse. A fraude de Victor, seus esquemas, tudo. Vamos denunciar voluntariamente a SEC, cooperar plenamente e reconstruir esta empresa com base na honestidade, mesmo que isso nos custe tudo. O silêncio tomou conta da sala. Então Raquel sorriu. Ótimo, disse ela. Porque era exatamente isso que esperávamos que você dissesse. A mesa de conferência era menor do que a da sala de reuniões envidraçada de Victor, mas de alguma forma parecia mais sólida, madeira de verdade em vez de vidro, cadeiras que haviam sido usadas por pessoas travando batalhas reais em vez de encenações corporativas. Thomas fez um gesto apontando para a cabeceira da mesa. Tradicionalmente, disse ele, o CEO se senta ali. Mas esta não é uma situação tradicional. Não somos um conselho tradicional. Então, você fica onde se sentir mais confortável. Continuei parada onde estava, aos pés da mesa, de frente para todos eles. Antes de começarmos, eu disse, com a voz mais firme do que me sentia, preciso entender uma coisa. Por que eu? Vocês poderiam ter nomeado qualquer um de vocês como CEO interino. Thomas, você é CFO há 3 décadas. Raquel, você dirige as operações há 7 anos. Por que oferecer isso à mulher que acabou de ser demitida? Um homem que reconheci como o antigo chefe do departamento jurídico, Gerald, de cabelos grisalhos e olhar penetrante, inclinou-se para a frente. Porque você é inocente, disse-lhe sem rodeios. Seu histórico é imaculado. Quando a investigação da SEC começar, e começará no momento em que entregarmos nosso relatório, eles examinarão todos os líderes. A maioria de nós nesta sala está na empresa há muito tempo. Assinamos documentos, aprovamos orçamentos, participamos de reuniões. Mesmo que não soubéssemos da fraude, seremos implicados por associação. Mas você, acrescentou Raquel, está aqui há apenas 5 anos. Você dirige um departamento pequeno e, mais importante, foi sistematicamente excluída das decisões financeiras importantes. Victor garantiu isso. Pensei em todas as vezes em que fui excluída de reuniões, em que me disseram que eu não tinha a posição necessária, que me informariam depois. Eu achava que era uma questão de merecer meu lugar. Agora entendi que era para manter uma negação plausível. Ele estava se protegendo ao me manter no escuro. Há mais uma coisa, disse Thomas em voz baixa. Nós 31 conversamos esta tarde depois que saímos. Analisamos todas as nossas comunicações ao longo dos anos, cada e-mail, cada relatório, cada recomendação que você fez. Ele tirou uma pasta física, com várias folhas de papel dentro. Você estava certo em tudo. No acordo com Riverside, sim, mas também na expansão para Singapura, contra a qual você desaconselhou há 2 anos. Na consolidação de fornecedores, que você alertou que criaria vulnerabilidades na cadeia de suprimentos. Na estratégia de marketing que você disse ser agressiva demais para os dados demográficos. Todas as vezes que Victor discordou de você, o tiro saiu pela culatra. Todas as vezes que você ofereceu uma abordagem alternativa, ela teria funcionado. Raquel assentiu com a cabeça. Você não é apenas honesto, você é competente. Victor te demitiu porque você era uma ameaça, não porque você era um fracasso. É esse tipo de pessoa que precisamos nos guiando no que vem a seguir. Absorvi isso, sentindo algo desconhecido se desdobrar em meu peito. Não exatamente orgulho, mas como uma vindicação que vinha sufocando há anos, finalmente dando seu primeiro suspiro. Se eu aceitar isso, disse com cautela, preciso de total autonomia. Sem interferências, sem questionamentos. Quando eu disser que devemos denunciar a fraude, denunciaremos. Quando eu disser que devemos reestruturar, reestruturaremos.
Não tenho interesse em ser uma figura decorativa enquanto vocês comandam tudo nos bastidores. Concordo, disse Gerald imediatamente. Vários outros assentiram com a cabeça. E preciso de mais uma coisa. Peguei meu celular e abri as fotos que tinha tirado dos arquivos de Thomas. Preciso que cada um de vocês me dê acesso total às suas comunicações, seus arquivos, seus registros. Se vamos fazer uma limpeza geral, vamos limpar tudo. Nada de vacas sagradas, nada de relações protegidas. Se alguém nesta sala for cúmplice, também será punido. O silêncio que se seguiu foi diferente agora, mais pesado. Thomas olhou nos meus olhos. É justo. E, para que conste, eu já iniciei esse processo. Compilei arquivos sobre todos, inclusive sobre mim. Você terá acesso total. Então, tenho uma última condição. Olhei ao redor da sala, encarando cada pessoa por sua vez. Victor é meu sogro. Meu marido é filho dele. Isso vai destruir meu casamento. Pode destruir meu relacionamento com a família do meu marido. Com certeza, vai se tornar algo extremamente pessoal e extremamente desagradável. Fiz uma pausa, certificando-me de que eles haviam entendido. Preciso saber que, quando isso acontecer, quando a imprensa começar a investigar, quando Victor começar a me atacar pessoalmente, quando minha vida privada se tornar munição pública, vocês ainda estarão ao meu lado. Porque não farei isso pela metade. Se vamos para a guerra, vamos até o fim. Raquel se levantou, deu a volta na mesa e estendeu a mão. Até o fim, disse ela. Um a um, os outros se levantaram, apertaram minha mão e expressaram sua concordância. Quando terminou, Thomas retirou um documento. Resolução do Conselho, disse ele. Nomeando você como CEO interino, com efeito imediato. Já assinamos. Só precisamos da sua aprovação. Encarei o papel, meu nome digitado na linguagem formal da governança corporativa. Abaixo, 31 assinaturas. Não há volta atrás, disse Thomas em voz baixa. Assim que você assinar, estará declarando guerra a um dos homens mais poderosos do Estado. Ele virá com tudo para cima de você. Sei que seu marido pode não te perdoar. Sei que você pode perder tudo. Pensei nos documentos falsificados com a minha assinatura, na cela que me esperava. No jeito como Victor apontou para a porta com tamanha crueldade casual. Eu já perdi tudo, eu disse. Esta manhã, naquela sala de reuniões. Agora estou apenas recuperando o que perdi. Assinei o documento. Thomas testemunhou o ocorrido e o tornou oficial. Então ele pegou o celular e fez uma ligação, colocando-a no viva voz. Está feito, disse ele quando alguém atendeu. Excelente. A voz era desconhecida, feminina, profissional. Estou preenchendo a documentação junto ao Estado agora mesmo. O comunicado de imprensa será divulgado em 30 minutos. Como você prefere que o anúncio seja feito? Olhei para Thomas, interrogativa. Advogada corporativa, ele disse sem emitir som. Ela está se preparando desde esta tarde. Ainda não há comunicado de imprensa, eu disse, inclinando-me para o telefone. Quero contar ao Victor pessoalmente. Ele merece saber por mim antes de ler nos jornais. O advogado fez uma pausa. Isso não é aconselhável. Você estará entrando em uma situação hostil com... Eu sei o que estou fazendo. Outra pausa. Então entendi. Mas aconselho que leve testemunhas e grave a conversa. Precisaremos documentar a resposta dele. Acordado. Depois que desligamos, Raquel me olhou com uma expressão de desagrado. Você vai mesmo confrontá-lo diretamente? Sim. Por quê? Você não lhe deve nada. Pensei em como explicar aquilo, a necessidade de olhar nos olhos dele, a necessidade de ver sua expressão quando ele percebesse que tinha perdido. Porque, eu disse finalmente, quando se destrona um rei, deve-se fazê-lo cara a cara. A casa de Victor era exatamente o que se esperaria de um homem que construiu um império, extensa, moderna, situada em uma colina com vista para a cidade, como um castelo que domina seu reino. Já estive aqui inúmeras vezes para jantares em família, feriados, comemorações. Cada vez que entrava por aquela porta da frente, me sentia acolhido.
Agora, às 22h30, chegando no carro de Thomas com Raquel no banco de trás, senti como se estivesse invadindo território inimigo. Todas as luzes estavam acesas. Através das janelas que iam do chão ao teto, eu conseguia ver movimento, figuras andando de um lado para o outro, gesticulando. Eu me perguntava se Victor sabia o que estava por vir, se ele tinha ouvido rumores, sentido a mudança de poder, percebido que seu império estava desmoronando. Última chance de mudar de ideia, disse Thomas, com o motor ainda ligado. Dirigir. Chegamos à longa entrada de automóveis. Antes mesmo de pararmos, a porta da frente se abriu. Meu marido estava parado na porta. Ele estava com uma aparência terrível, camisa para fora da calça, cabelo despenteado, olhos vermelhos e lacrimejantes. Quando ele me viu, seu rosto passou por uma série de expressões tão rapidamente que quase não as percebi: alívio, raiva, confusão, medo. Onde você esteve? Ele perguntou assim que saí do carro. Estou te ligando há horas. Você tem ideia do que está acontecendo? Papai está. Ele parou quando viu Thomas e Raquel saindo do carro. O que é isso? A voz do meu marido ficou monótona. Perigosa. O que eles estão fazendo aqui? Precisamos falar com seu pai, eu disse calmamente. Você já destruiu o suficiente hoje. Sabe o que nos custou? O preço das ações está em queda livre. O conselho renunciou, todo o conselho. A empresa está um caos. E você simplesmente desapareceu. Eu sei exatamente quanto eu custei, eu disse. É por isso que estou aqui. Tentei passar por ele, mas ele agarrou meu braço, não com força, mas com firmeza suficiente para me impedir. Não. Você não pode simplesmente entrar aqui como se nada tivesse acontecido. Você precisa se explicar. Deixe-a ir, disse Thomas em voz baixa. Os olhos do meu marido se voltaram imediatamente para Thomas. Não se meta nisso, velho. Isso é entre mim e minha esposa. Na verdade, disse Thomas, isso é entre ela e seu pai. E você está atrapalhando. Por um instante, pensei que meu marido pudesse me impedir fisicamente. Seu aperto no meu braço se intensificou, seu maxilar se contraiu. Eu podia vê-lo calculando, tentando entender o que significava eu ter chegado com membros do conselho em vez de ligar para ele. Então, uma voz vinda de dentro disse: deixe entrar, filho. O aperto do meu marido afrouxou. Me soltei e entrei em casa, com Thomas e Raquel me flanqueando como guardas de honra. O interior era exatamente como eu me lembrava: pisos de mármore, arte abstrata, móveis que custavam mais do que o carro da maioria das pessoas. Mas agora a sensação era diferente, de alguma forma, menor, menos impressionante. Victor estava no centro da sala de estar, bebida na mão, gravata frouxa. Envelhecera 10 anos desde aquela manhã. A confiança que emanava dele na sala de reuniões evaporara, substituída por algo frágil e cortante. Então, disse ele, dando um gole lento em seu uísque. A filha pródiga retorna. Veio se humilhar? Implorar para ter seu emprego de volta? Não, eu disse. Vim dar uma notícia. Que notícia você poderia ter que me interessasse? Peguei meu celular, abri o documento que Thomas havia preparado, mostrei para ele o selo oficial, as assinaturas e a linguagem jurídica. Há uma hora, assumi o cargo de CEO interino da Morrison Enterprises. O copo na mão de Victor estilhaçou-se, não caiu, estilhaçou-se, explodiu em sua mão. Uísque e cacos de cristal caíram no chão de mármore, sangue jorrando de sua palma. Mas ele pareceu não notar. Estava encarando meu celular como se fosse uma cobra. Isso não é possível, sussurrou ele. O conselho renunciou em massa, disse Thomas atrás de mim. Acionamos a cláusula de sucessão de emergência. Realizamos uma votação. Ela ganhou por 31-0. Você não pode. Não há respaldo legal. Você não tinha o direito de. Tínhamos todo o direito, disse Raquel calmamente. Consultem o estatuto. Seção 14, a linha C. Em caso de dissolução do conselho, os acionistas majoritários nomeiam uma liderança interina. Nós somos os acionistas majoritários. Nós a nomeamos. Meu marido nos seguiu até lá dentro. Ouviu emitir um som, algo entre um suspiro e um gemido.
Não me virei. O rosto de Vitor estava passando por uma transformação terrível, alternando entre pálido, vermelho e roxo, enquanto sua boca se movia silenciosamente. Sangue pingava de sua mão no chão, gotas brilhantes contra o mármore branco. Você, ele finalmente conseguiu dizer, apontando para mim com a mão ilesa. Seu ingrato, seu pequeno vingativo. Cuidado, eu disse suavemente. Tudo o que você disser agora está sendo gravado e pode ser usado no tribunal. Ele congelou. Isso mesmo, continuei. Não apenas no tribunal corporativo, mas também no tribunal criminal. Porque amanhã de manhã vou apresentar um relatório completo à SEC, ao FBI e ao gabinete do Procurador-Geral do Estado, detalhando 30 anos de fraude, desfalque e manipulação financeira. Você não tem nada, cuspiu Vitor, mas sua voz tremia. Peguei outro documento, os arquivos de Thomas impressos e compilados, mais de 200 páginas de provas. Deixei-o cair na mesa de centro entre nós. Caiu com um baque satisfatório. Eu tenho tudo. Contas offshore. Fornecedores fantasmas. Ativos fabricados. Transferências bancárias. E-mails. E minha parte favorita, os documentos com minha assinatura falsificada que você planejava usar para me incriminar quando os investigadores chegassem. Você ia me mandar para a prisão, eu disse, com a voz firme apesar da raiva que queimava em meu peito. Por crimes que você cometeu. Você ia destruir minha vida para salvar a sua. Pai, disse meu marido com uma voz fraca e trêmula. É verdade? Vitor não respondeu. Não conseguia responder. Ele encarava o documento como se fosse sua própria sentença de morte. Como era? Amanhã, eu disse, vou entrar nos escritórios federais e entregar todas as provas. Vou cooperar totalmente e garantir que todos saibam a verdade, que a Morrison Enterprises foi construída sobre fraude, que você é um criminoso e que fui eu quem a derrubou. Você vai destruir a empresa, sussurrou Vitor. Tudo o que eu construí. Milhares de empregos. Bilhões em valor. Você vai acabar com tudo. Sim, concordei. E então eu vou reconstruí-lo. Desta vez, honestamente. Virei-me para sair, mas parei. Ah, e mais uma coisa. Estou mandando trocar as fechaduras do escritório. Nem pense em aparecer amanhã. A segurança tem ordens para te escoltar para fora se você tentar. Acabou para você, Vitor? Completamente acabado. Dei apenas 3 passos antes que a voz do meu marido me interrompesse. Como você pôde fazer isso? Virei-me. Ele estava me encarando como se eu fosse uma estranha, como se a mulher com quem ele havia se casado tivesse sido substituída por alguém que ele não reconhecia. Como eu poderia, repeti baixinho. Como eu poderia expor a fraude? Como eu poderia me recusar a ir para a prisão por crimes que não cometi? Como eu poderia enfrentar um homem que tentou me destruir? Ele é meu pai, disse meu marido, com a voz embargada. Nossa família, você está destruindo nossa família. Não, eu disse. E de repente me senti cansada. Muito cansada. Ele destruiu tudo há anos. Eu só estou apontando as ruínas. Olhei para ele, olhei mesmo para ele, tentando ver se ainda restava algo do homem com quem me casei, do homem que amei. Mas tudo o que eu vi foi o filho de Vitor, parado na casa do pai, escolhendo o legado do pai em vez da verdade da esposa. Venha comigo, eu disse baixinho. Agora mesmo. Saia por esta porta comigo. Fique ao meu lado. Ajude-me a consertar isso. Escolha-me. O silêncio se prolongou. Thomas e Raquel permaneceram imóveis atrás de mim. A respiração de Vitor estava ofegante no silêncio. Sangue pingava de sua mão, gota a gota. A boca do meu marido abriu. Fechou. Abriu de novo. Não posso, sussurrou ele. Algo dentro de mim se quebrou completamente, o último resquício de esperança, o último fragmento do nosso casamento se despedaçando por completo. Então terminamos, eu disse. Saí daquela casa, daquele casamento, daquela vida. Thomas e Raquel seguiram em frente. Atrás de mim, ouvi meu marido me chamando, ouvi o rugido de fúria de Vitor, ouvi algo mais se estilhaçar, mas não me virei. O ar da noite estava frio e limpo.
Enquanto nos afastávamos, observei a casa se distanciar no retrovisor, todas aquelas luzes, todo aquele dinheiro, todo aquele poder. De longe, parecia pequeno. Você está bem? Perguntou Thomas. Não, respondi sinceramente. Mas serei. Raquel inclinou-se para a frente, do banco de trás. E agora? Peguei meu celular, olhei a hora, 23 horas. Em 9 horas os mercados abririam. Em 9 horas o mundo saberia. Em 9 horas tudo mudaria. Agora, eu disse, vamos nos preparar para a guerra. Não consegui dormir naquela noite. Thomas havia reservado uma suíte para mim em um hotel diferente, este no centro da cidade, perto do prédio federal, perto do escritório. Raquel ficou no quarto ao lado. Nenhum dos dois confiava em mim para ficar sozinha e, honestamente, eu também não confiava em mim mesma. À meia-noite, meu telefone começou a vibrar sem parar. O comunicado de imprensa havia sido divulgado. Os veículos de notícias estavam repercutindo. As redes sociais estavam em polvorosa e, de alguma forma, meu número havia vazado. Desliguei meu celular. Às 2 horas da manhã, eu estava parada na janela observando as luzes da cidade, pensando no rosto do meu marido, no jeito como ele me olhou como se eu fosse a vilã. Talvez eu fosse. Talvez escolher a verdade em vez da família tenha me tornado cruel. Talvez eu devesse ter ido embora, deixado o império de Vitor de pé, deixado que outra pessoa limpasse a bagunça. Então pensei nas assinaturas falsificadas e me afastei da janela. Às 4 horas da manhã, revisei as provas mais uma vez, cada documento, cada e-mail, cada transação, certificando-me de que as compreendia completamente, de que poderia explicá-las aos investigadores e de que não havia lacunas que os advogados de Vitor pudessem explorar. Às 6 horas da manhã, Raquel bateu na minha porta com café e um tablet mostrando as notícias da manhã. Todos os principais veículos de comunicação estavam cobrindo a história. Alguns se mostraram solidários, denunciante derruba império corrupto. Outros, céticos, rixa familiar ou golpe corporativo. Alguns foram abertamente hostis, executivo ambicioso destrói o legado do sogro. Não leia os comentários, aconselhou Raquel. Mesmo assim, li os comentários. As reações variavam de apoio a ataques pessoais cruéis. Aparentemente, eu era ou uma heroína ou uma interesseira, dependendo de quem você perguntasse. Várias pessoas vasculharam minhas redes sociais, postaram fotos antigas, analisaram minha aparência, meu casamento, minha vida. Um comentário sugeriu que eu havia conseguido o cargo de CEO por meio de favores sexuais. Outro disse que eu deveria ser investigada por fraude. Um terceiro ameaçou me agredir. Desligue isso, disse Raquel, tirando o tablet da mão dela. Isso é ruído. Concentre-se no sinal. O sinal. Às 9 horas da manhã, eu tinha uma reunião agendada com investigadores da SEC. Ao meio-dia, com a unidade de crimes financeiros do FBI. Às 14 horas, com o gabinete do Procurador-Geral do Estado. Cada reunião seria gravada, documentada, oficial. Ao final do dia, Vitor estaria enfrentando acusações federais. Às 7 horas e 30 da manhã, vesti meu terno mais conservador, azul marinho, gola alta, joias discretas, a pintura de guerra para o campo de batalha corporativo. Trancei meu cabelo bem apertado, fiz uma maquiagem leve e me olhei no espelho. A mulher que retribuía o olhar parecia calma e serena, nada parecido com o caos que reinava por baixo da superfície. Você está pronto? Perguntou Thomas quando eu saí. Não, eu disse. Mas vamos mesmo assim. O edifício federal era imenso, de granito e vidro, imponente por natureza. Entramos pela entrada lateral que Thomas havia providenciado para evitar os repórteres reunidos na frente. Mas mesmo assim, as câmeras nos flagraram. Ouvi meu nome sendo gritado, ouvi perguntas que não respondi. Lá dentro, os corredores eram silenciosos, climatizados e estéreis. Uma assistente jurídica nos recebeu e nos conduziu a uma sala de conferências no 8º andar. 3 investigadores aguardavam sentados, 2 homens e uma mulher, todos com ternos idênticos e expressões idênticas de ceticismo profissional. Senhora Morrison, disse a mulher, ela tinha quase 50 anos, cabelos escuros presos e olhos penetrantes por trás dos óculos. Sou a agente Reeves. Estes são os agentes Connor e Lu. Agradecemos sua presença voluntária.
Quero cooperar plenamente, disse eu, sentando-me. Trouxe documentação sobre crimes financeiros que abrangem 30 anos. Coloquei as evidências compiladas sobre a mesa, 300 páginas organizadas por categoria, com referências cruzadas e fontes. As sobrancelhas do agente Rive se ergueram. Isso é abrangente. Eu queria ser minucioso. Nas 3 horas seguintes, expliquei tudo para eles: as contas offshore nas Ilhas Cayman e na Suíça, os fornecedores fantasmas que existiam apenas no papel e aos quais foram pagos milhões por mercadorias nunca entregues, a inflação de ativos, imóveis avaliados em 3 vezes o seu valor real, equipamentos totalmente fabricados, estoque que existia apenas em planilhas. Expliquei as empresas de fachada, a lavagem de dinheiro e a evasão fiscal. Mostrei a eles os e-mails entre Vitor e seus cúmplices, nos quais discutiam como ocultar transações, como falsificar relatórios e como manter a ilusão de lucratividade enquanto drenavam os recursos da empresa. E mostrei a eles os documentos com minha assinatura falsificada. O agente Connor inclinou-se para a frente, estudando os papéis com atenção. Esses documentos datam de um período de 2 anos. Você está dizendo que nunca assinou nenhum deles? Nunca os tinha visto antes de 3 dias atrás. Fui deliberadamente excluído da supervisão financeira. Minha assinatura foi falsificada. Minhas credenciais foram usadas sem meu conhecimento. Se você analisar os metadados, verá que muitos deles foram criados durante períodos em que eu estava fora do escritório, férias, conferências, viagens a trabalho. Por que ele incriminaria você especificamente? Perguntou o agente Lu. Porque eu era conveniente. Jovem, ambiciosa, sua nora. Se os investigadores aparecessem, eu seria o bode expiatório óbvio, um membro da família com acesso e motivos. Ele já tinha criado uma narrativa de que eu estava a ultrapassar os limites, a tentar subir de cargo demasiado depressa. A agente Rives fazia anotações, com uma expressão neutra. Você entende que esta investigação examinará todos os líderes, inclusive você? Sim. Você precisará fornecer seus registros financeiros, comunicações, tudo. Já compilei tudo. Peguei outra pasta, 5 anos de finanças pessoais, declarações de imposto de renda, e-mails. Não tenho nada a esconder. Os agentes trocaram olhares. Por fim, o agente Rives assentiu lentamente. Este é um ótimo trabalho. Incrivelmente detalhado. Quase detalhado demais, se me permite dizer. A maioria das pessoas não mantém esse nível de documentação. Sou cuidadoso, eu disse. E aparentemente esse cuidado acabou de salvar minha vida. Conversamos por mais 1 hora. Eles perguntaram sobre transações específicas, sobre outros executivos, sobre a cronologia da minha descoberta. Respondi a tudo honestamente, mostrei a eles o e-mail de Thomas de agosto, expliquei o êxodo da diretoria. Quando finalmente terminamos, a agente Rives se levantou e estendeu a mão. Entraremos em contato. Esta investigação levará meses, possivelmente anos, mas com base no que você nos mostrou hoje, posso afirmar que Vitor Morrison enfrenta sérias acusações federais, fraude, peculato, lavagem de dinheiro e possivelmente extorsão. Estamos falando de décadas de prisão. O peso disso me oprimiu. Décadas. Meu sogro, o pai do meu marido, passando o resto da vida atrás das grades. Por minha causa. Obrigada, eu disse baixinho. Ao sairmos do prédio federal, os repórteres estavam à espera. Os flashes das câmeras disparavam. Uma enxurrada de perguntas surgia. Senhora Morrison, a senhora tinha conhecimento da fraude? Você está se divorciando do seu marido? Será que isso foi uma vingança por ter sido demitido? É verdade que você falsificou documentos? Thomas e Raquel criaram uma barreira protetora ao meu redor, mas eu parei. Virei-me para encarar as câmeras. Não farei nenhuma declaração hoje, eu disse. Mas quero deixar uma coisa bem clara: a Morrison Enterprises foi construída sobre fraude. Eu descobri essa fraude e a denunciei às autoridades federais. Cooperarei integralmente com todas as investigações. Isso é tudo o que tenho a dizer. Curto, simples, impossível de torcer. Conseguimos chegar ao carro. Ao sairmos da calçada, eu vi Vitor, parado do outro lado da rua, observando. Ele não estava tentando se esconder, apenas estava ali parado com o terno de ontem,
parecendo que tinha envelhecido 10 anos da noite para o dia. Nossos olhares se cruzaram através da janela do carro. Ele não parecia mais zangado. Parecia destruído. E uma pequena parte vingativa de mim ficou contente. O ambiente no escritório era diferente quando entrei como CEO. O mesmo saguão de mármore, os mesmos elevadores, os mesmos corredores por onde eu havia caminhado durante 5 anos. Mas agora as pessoas endireitavam a postura quando me viam. As conversas paravam. Os olhares acompanhavam meus movimentos. Thomas chegou cedo para dar instruções à segurança. Meu antigo escritório já estava vazio, minhas caixas haviam sido entregues na sala que costumava ser de Victor. Escritório do CEO. O último andar, esquina. Janelas em 2 paredes com vista para a cidade, como uma sala do trono. Entrei e fiquei atrás da mesa que antes era dele. É uma sensação estranha, não é? Disse Raquel da porta. Surreal, admiti. Você vai se acostumar com isso. Ela entrou carregando uma pilha de pastas. Esses são os problemas urgentes que precisamos resolver: ligações de clientes, preocupações de fornecedores, pânico dos funcionários. A equipe de comunicação preparou 3 respostas diferentes, dependendo de como você quer lidar com a situação. Peguei as pastas e comecei a ler: e-mails de clientes exigindo explicações, fornecedores ameaçando rescindir contratos, funcionários perguntando se ainda tinham emprego. E isto acabou de chegar, acrescentou Thomas, entrando atrás de Raquel. Ele me entregou um documento legal ainda quente da impressora. Processo de Victor. Ele estava me processando pessoalmente por difamação, apropriação indébita de bens da empresa e quebra de dever fiduciário. Pedia uma indenização de 200 milhões de dólares, exatamente o valor da empresa. Ele queria tudo. Li a denúncia na íntegra. Era cruel, pessoal, acusava-me de mentir, manipular e orquestrar um golpe corporativo motivado por ambição e ganância. Alegava que eu havia falsificado provas, coagido membros do conselho e destruído uma empresa respeitada por puro despeito. Os advogados dele entraram com o processo há 1 hora, disse Thomas. A mídia já tem cópias. Claro que sim. Coloquei o documento sobre a mesa. Qual será a nossa resposta? Nossos advogados dizem que podemos pedir o arquivamento do processo por falta de fundamento. As provas contra Victor são esmagadoras. Isso é puro assédio. Não, eu disse. Deixe prosseguir. Thomas piscou. O que? Que o caso vá para o tribunal. Que ele me processe. Que ele registre suas acusações sob juramento. Porque aí poderemos interrogá-lo, fazer perguntas sobre a fraude, obrigá-lo a responder sob pena de perjúrio. Raquel sorriu. Você quer usar o próprio processo dele contra ele? Ele está tentando me intimidar. Em vez disso, está me dando uma arma. Passei o resto daquela manhã fazendo ligações, primeiro para nossos maiores clientes, garantindo-lhes pessoalmente que a empresa sobreviveria a isso, que estávamos comprometidos com a transparência e a ética. Alguns ficaram satisfeitos, outros, não. Perdemos 3 contas importantes até o almoço. Em seguida, contatamos os fornecedores, explicando a situação e prometendo que os prazos de pagamento não seriam afetados. A maioria concordou em esperar para ver o que aconteceria. 2 ameaçaram tomar medidas imediatas. Finalmente, uma reunião com toda a empresa. Eu estava na sala de conferências principal com todos os funcionários que cabiam ali, cerca de 200 pessoas. O restante assistia por meio de uma transmissão de vídeo. Observei seus rostos: medo, raiva, confusão. O sustento dessas pessoas dependia de uma empresa que estava implodindo em tempo real. Eu sei que você está com medo, comecei. Eu também estaria. Nas últimas 48 horas, seu CEO foi demitido, todo o conselho renunciou, foi nomeado CEO interino e investigadores federais abriram um processo criminal contra o fundador da empresa. Silêncio. Silêncio absoluto. Vocês merecem a verdade. A Morrison Enterprises vem operando de forma fraudulenta há anos, não por culpa de vocês, mas sim por decisões da liderança tomadas muito antes da maioria de vocês ingressar na empresa. Essas decisões estão sendo investigadas e terão consequências. Fiz uma pausa, deixando aquilo assimilar. Não posso prometer que todos manterão seus empregos.
Não posso prometer que a empresa sobreviverá. O que posso prometer é honestidade, total transparência e um compromisso em reconstruir esta empresa da maneira correta, mesmo que isso signifique demolir tudo o que veio antes. Uma mão se levantou, um rapaz jovem, na casa dos 20 anos, parecia apavorado. Será que todos nós vamos ser investigados? Perguntou ele. Se você cometeu crimes, sim. Se você processou documentos fraudulentos sem saber, como parte de suas funções normais de trabalho, não. A investigação está focada em fraude intencional, não em funcionários cumprindo ordens. Mais mãos levantadas, mais perguntas. Respondi a todas com a maior sinceridade possível. Algumas pessoas pareceram aliviadas. Outras, céticas. Algumas pareciam estar atualizando seus currículos mentalmente. Quando terminou, Raquel se aproximou de mim. Isso foi bom. De verdade. Quantos você acha que vão desistir? 10% até o final da semana. Talvez 20% se as notícias piorarem. A situação piorou. Naquela tarde, um repórter publicou a história sobre minhas assinaturas falsificadas. A manchete: nova CEO alega ter sido vítima de uma armação, mas será que ela é a verdadeira criminosa? O artigo era cuidadoso, repleto de supostamente de acordo com fontes, mas a implicação era clara. Talvez eu não fosse o herói. Talvez eu fosse apenas melhor em encobrir meus rastros. Ao anoitecer, as redes sociais fervilhavam com teorias da conspiração. Eu havia roubado a empresa, seduzido membros do conselho, fabricado provas e planejado tudo isso há anos. Meu marido foi à televisão. Eu observava tudo do meu novo escritório, com Raquel e Thomas ao meu lado. Ele parecia sereno, devastado, a imagem perfeita de um filho traído. Meu pai construiu a Morrison Enterprises do zero, disse-lhe ao entrevistador. 30 anos de trabalho árduo, criando empregos, contribuindo para esta comunidade. E em 48 horas minha esposa destruiu tudo. Não porque ele tenha feito algo errado, porque ela queria poder. Você está dizendo que as alegações de fraude são falsas? Perguntou o entrevistador. Estou dizendo que conheço meu pai desde que nasci. Ele é um bom homem. E conheço minha esposa há 4 anos. Fico me perguntando se algum dia a conheci de verdade. A entrevista foi interrompida por um intervalo comercial. Fiquei ali parado, olhando fixamente para a tela, sem sentir nada. O homem com quem me casei, o homem que prometeu ficar ao meu lado, estava na televisão nacional me chamando de mentirosa. Ele não sabe das assinaturas falsificadas, disse Thomas em voz baixa. Provavelmente, Victor nunca lhe contou toda a extensão do problema. Não importa, eu disse. Ele escolheu o lado dele. Meu telefone tocou, um número desconhecido. Quase não atendi. Mas algo me fez atender. Olá. Você está cometendo um erro. A voz de Victor, rouca e áspera. Você acha que venceu. Acha que a verdade vai te proteger. Mas eu venho construindo este império desde antes de você nascer. Eu tenho conexões, recursos, advogados que vão te enterrar. Isso é uma ameaça? É uma promessa. Você destruiu minha empresa, minha reputação, minha família. Então eu vou destruir a sua. Cada segredo seu, cada erro que você já cometeu, cada pessoa que já confiou em você, eu vou descobrir tudo e usar contra você. Tente, eu disse. Não tenho nada a esconder. Todo mundo tem algo a esconder. E quando eu encontrar o seu, quando eu te desmascarar como a fraude que você realmente é, você vai se arrepender de não ter ido embora. Ele desligou. Abaixei o telefone lentamente, olhando para Thomas e Raquel. Ele vai vir para cima de mim com tudo o que tem, eu disse. Sim, concordou Thomas. Minha vida pessoal, meu passado, qualquer coisa que ele possa usar como arma, provavelmente. Pensei no que Victor poderia encontrar. Meus anos de faculdade normais. Meus empregos anteriores íntegros. Meu casamento complicado, mas sem escândalos. Minhas finanças entediantes e responsáveis. Mas havia uma pequena coisa que eu havia enterrado tão fundo que quase me esqueci dela. Há 3 anos, eu disse lentamente. Antes de me casar com alguém da família, vi algo. Um encontro entre Victor e alguém que eu não reconheci.
Eles estavam discutindo no estacionamento. Na hora, não dei muita importância, mas o outro homem estava ameaçando Victor, disse algo sobre ficar calado e sobre o que havia sido prometido. Thomas ficou completamente imóvel. Você nunca mencionou isso. Foi antes de eu entender o que Victor era. Pensei que fosse apenas uma disputa comercial. Mas agora, concluiu Raquel, agora parece chantagem. Ou suborno. Ou ambos. Abri meu calendário antigo no celular e voltei 3 anos no tempo. Era 17 de outubro, à noite, por volta das 19 horas. Lembro-me porque fiquei até mais tarde para terminar um relatório. Se alguém estivesse chantageando Victor, disse Thomas lentamente, e se pudéssemos descobrir quem e por quê? É mais uma pista para puxar, concluí. Mais uma evidência. Trabalhamos a noite toda, vasculhando antigas gravações de segurança que Thomas havia arquivado discretamente, em busca daquela noite de outubro, 3 anos atrás. Finalmente, às 2 horas da manhã, encontramos Victor e outro homem no estacionamento. A qualidade da imagem era granulada, mas dava para perceber a tensão, a linguagem corporal agressiva, o envelope sendo trocado de mãos. Você pode melhorar o rosto do outro homem? Perguntei. Thomas deu zoom e ajustou a resolução. O rosto ficou mais nítido. Eu o reconheci. Esse é o Charles Bennett, sussurrei. Ele costumava fazer parte do conselho. Renunciou há 7 anos, aposentadoria repentina, sem nenhuma explicação. Não é aposentadoria, disse Raquel, lendo algo em seu laptop. Veja só. 6 meses depois de se aposentar, Bennett declarou falência. Perdeu tudo, sua casa foi tomada pelo banco, seus bens foram confiscados. Mas este vídeo é de 3 anos atrás, eu disse. 4 anos depois de ele ter perdido tudo. Por que Victor estava lhe pagando? Thomas consultou mais registros. De acordo com os extratos bancários apresentados como prova, Victor pagou a Bennett um total de $300.000 ao longo de 5 anos, em parcelas regulares, sempre em dinheiro vivo, nunca registradas oficialmente. Pagamentos de chantagem, disse Raquel. Bennett sabia de alguma coisa, eu disse. Algo tão importante que Victor pagou pelo seu silêncio mesmo depois de ter partido. Precisamos encontrar Bennett, eu disse. Se ele sabia da fraude, se ele tem provas que Victor pensou ter destruído, isso pode ser a prova crucial que precisamos. Mas encontrar Charles Bennett provou ser mais difícil do que o esperado. Ele desapareceu após a falência, sem endereço para contato, sem número de telefone, sem rastros digitais. Foram necessários mais 3 dias de busca até finalmente encontrarmos uma pista. Bennett estava morando em uma pequena cidade a 4 horas de distância, trabalhando como mecânico sob um nome falso. Vou falar com ele, eu disse. Isso não é seguro, protestou Thomas. Se Victor descobrir, então teremos cuidado. Na manhã seguinte, saí da cidade de carro com Raquel, deixando Thomas responsável pela administração do escritório. A cidade era pequena, rural, o tipo de lugar onde todos se conheciam e estranhos chamavam a atenção. Encontramos a oficina mecânica de Bennett nos arredores da cidade. Ele estava embaixo de uma caminhonete, apenas suas pernas estavam visíveis. Charles Bennett, gritei. As pernas congelaram. Então, lentamente, ele rolou para fora usando um trepador. Ele havia envelhecido terrivelmente. O homem de que me lembrava pelas fotos antigas do conselho era distinto, confiante. Este homem estava magro, abatido, com os olhos assombrados. Não conheço ninguém com esse nome, disse ele. Sim, você precisa. Porque você é ele. E eu preciso saber o que Victor te pagou para você manter em segredo. Seu rosto empalideceu. Ele se levantou lentamente, olhando em volta como se Victor pudesse surgir do nada. Você precisa ir embora, disse ele. Agora mesmo. Se ele descobrir que eu falei com você, ele não pode mais te machucar. Eu tenho provas de tudo, as contas offshore, a fraude, tudo. Os federais estão montando um caso. Victor vai se dar mal. Mas eu preciso saber o que você sabia. Bennett ficou me encarando por um longo momento. Então, algo em sua expressão se quebrou. Você é ela, ele sussurrou. A Nora.
Aquela que o derrubou. Sim. Ótimo. Aquele desgraçado arruinou minha vida. Ele olhou em volta mais uma vez e então fez um gesto. Entre. Você precisa ver algo. O escritório de Bennett era uma bagunça desorganizada, com faturas, peças de carro e xícaras de café. Mas, escondido no fundo, atrás de um arquivo, havia um cofre. Ele o abriu com as mãos trêmulas e retirou um envelope pardo amarelado pelo tempo. Guardei isso como garantia, disse ele. Caso Victor viesse atrás de mim. Imaginei que, se eu morresse misteriosamente, meu advogado tinha instruções para liberar o documento. Ele me entregou o envelope. Lá dentro havia documentos que eu nunca tinha visto antes, contratos originais dos primeiros anos da Morrison Enterprises, registros financeiros de antes dos sistemas digitais e fotografias, dezenas delas, mostrando Victor se reunindo com homens que eu não reconheci. Essas reuniões, disse Bennett, apontando para as fotos, foram com a família Romano. Vocês sabem quem são? Sim, eu fiz. Todo mundo fez. A família Romano era crime organizado, um dos sindicatos mais poderosos da Costa Leste. O império de Victor não foi construído com trabalho árduo, continuou Bennett. Foi construído com dinheiro sujo. Os romanos precisavam lavar dinheiro proveniente de suas operações, drogas, jogos de azar, tráfico. Victor forneceu a fachada perfeita, uma construtora legítima que podia faturar milhões por serviços que nunca existiram. Raquel deu um suspiro de espanto ao meu lado. Durante os primeiros 10 anos, a Morrison Enterprises foi essencialmente uma operação de lavagem de dinheiro, disse Bennett. Victor recebia uma parte. Os romanos recebiam dinheiro limpo. Todos estavam felizes. Então Victor ficou ambicioso, eu disse baixinho. Queria entrar na lei, construir uma empresa de verdade. Então ele tentou romper os laços. Mas não dá para simplesmente abandonar a máfia. Exatamente. Disseram a ele que podia operar legalmente, mas que precisava manter um canal aberto, uma forma de movimentar dinheiro quando precisassem. Os fornecedores fantasmas que eu ajudei a criar eram para isso mesmo. Quando os romanos precisavam lavar dinheiro, Victor processava um pagamento para um fornecedor fantasma. O dinheiro circulava por empresas de fachada e saía limpo. E você sabia de tudo isso, disse Raquel. Eu era o diretor financeiro. Eu estabeleci a estrutura inicial. Mas pensei que tínhamos nos livrado deles depois dos primeiros 10 anos. Então descobri que Victor ainda estava processando os pagamentos. Eu o confrontei, disse a ele que tínhamos que parar, que isso ia destruir a empresa. As mãos de Bennett tremiam enquanto ele acendia um cigarro. Foi então que os romanos me visitaram. 3 homens de terno, muito educados. Disseram-me que se eu falasse sobre o que sabia, eles matariam minha família, minha esposa, meus filhos, todos. Então você se demitiu, aceitou a indenização e tentou desaparecer. Mas eles ainda vieram, ele supôs. 6 meses depois, esvaziaram minhas contas, arruinaram meu crédito, destruíram minha vida. Castigo por saber demais. Victor me pagou para ficar calado, mas nunca foi o suficiente, nunca foi seguro. Encarei os documentos em minhas mãos, a prova de que a Morrison Enterprises não era apenas uma fraude. Era uma organização criminosa. Victor não apenas fraudou os livros contábeis. Ele esteve envolvido com o crime organizado por 30 anos. Será que a diretoria atual sabe? Perguntei. Não. Victor manteve tudo em segredo. Apenas algumas pessoas sabiam, eu, um outro executivo que faleceu há 5 anos e o próprio Victor. Todos os outros viam apenas uma empresa de sucesso. Por que você está me dizendo isso agora? Bennett olhou para mim com olhos que já tinham visto demais. Porque estou morrendo de pulmões, talvez me restem 6 meses. E porque quando te vi no noticiário enfrentando Victor, pensei que talvez alguém finalmente tivesse a coragem de terminar o que eu não consegui começar. Derrubá-lo completamente. Fotografei cuidadosamente cada documento, cada foto, cada prova. Isso mudou tudo. A investigação da SEC seria insignificante em comparação com o que aconteceria quando isso viesse à tona. Você precisa ter cuidado, disse Bennett enquanto nos preparávamos para ir embora. Os romanos ainda não sabem quem você é.
Mas quando isso vier a público, quando a operação de lavagem de dinheiro deles for exposta, eles virão atrás de quem derrubou Vitor. Deixe-os ir, eu disse. Voltamos para a cidade em silêncio. Raquel ficava me olhando de soslaio como se eu fosse explodir a qualquer momento. Finalmente ela falou. Você sabe o que isso significa? Sim. Você não está apenas derrubando Vitor. Você está expondo ligações com o crime organizado. Pessoas já foram mortas por muito menos. Eu sei. E você ainda vai fazer isso? Sim. Ela balançou a cabeça negativamente. Você é a pessoa mais corajosa que eu conheço ou a mais louca? Não posso ser as duas coisas. Quando voltamos, Thomas olhou para os nossos rostos e disse: O que aconteceu? Mostramos tudo a ele, os documentos, as fotos, o depoimento de Bennett. Observamos enquanto ele processava a informação, vimos seu rosto mudar do choque ao horror e, finalmente, à determinação sombria. Precisamos de proteção federal, disse-ele por fim. Proteção a testemunhas. Talvez isso vá além de fraude corporativa. Não, eu disse. Precisamos agir rápido. Se formos ao FBI com isso e depois nos escondermos, os romanos terão tempo de limpar a casa, destruir as provas e desaparecer. Precisamos atacá-los todos de uma vez. Como? Refleti sobre isso, sobre o momento, as evidências, a atenção da mídia já voltada para Morrison Enterprises. Vamos fazer uma coletiva de imprensa, eu disse. Amanhã divulgaremos tudo publicamente, a fraude, a lavagem de dinheiro, as ligações com a máfia, tudo. Tornaremos impossível encobrir. Depois, entregaremos tudo ao FBI, de bandeja. Isso é uma loucura, disse Thomas. Você vai acabar se tornando um alvo. O alvo já está lá. Pelo menos assim todos estarão observando. Passamos aquela noite nos preparando, organizando provas, redigindo declarações, coordenando com nossos advogados. Ao amanhecer, já tínhamos um plano. Às 10 horas da manhã, estávamos em frente à sede da Morrison Enterprises. Dezenas de repórteres e câmeras aguardavam. Toda a diretoria estava lá atrás de mim, 31 pessoas que arriscaram tudo para se manifestar. Aproximei-me do microfone. Há 36 horas fui demitido desta empresa. Hoje estou aqui para lhes dizer porquê e para revelar a verdade sobre a Morrison Enterprises. Eu expus tudo, cada prova, cada crime, cada ligação. Enquanto eu falava, as expressões dos repórteres passaram de ceticismo para choque, por fim, para horror. Quando mostrei as fotografias de Vitor com figuras conhecidas da máfia, os flashes das câmeras dispararam como relâmpagos. Quando expliquei a operação de lavagem de dinheiro, os repórteres começaram a gritar perguntas. Quando revelei que isso vinha acontecendo há 30 anos, a multidão explodiu em aplausos. Fiquei ali parado calmamente, deixando o caos me envolver, e terminei com: Estou cooperando plenamente com os investigadores federais. Entreguei todas as provas à SEC, ao FBI e ao gabinete do Procurador-Geral do Estado. E exijo uma reestruturação completa da Morrison Enterprises, nova liderança, nova ética, nova base. Esta empresa sobreviverá, mas somente se eliminarmos completamente a corrupção. Então me virei e voltei para dentro, deixando os repórteres gritando perguntas atrás de mim. Em menos de uma hora, tornou-se a principal notícia em todos os canais de notícias. Em menos de 2 horas, agentes federais estavam em grande número na Morrison Enterprises. Em menos de 3 horas, Vitor foi preso em sua casa e levado algemado enquanto câmeras registravam tudo. Vi no noticiário, meu sogro, debilitado e abatido, sendo colocado à força em um veículo policial. Meu marido ficou parado no gramado, assistindo impotente. Nossos olhares se cruzaram através da tela da televisão pela última vez. Então ele se virou. Naquela noite, sentado sozinho no meu escritório, finalmente me permiti sentir o peso de tudo que eu havia destruído, de todos que eu havia magoado, da vida que eu havia incendiado para expor a verdade. Eu tinha vencido. Mas, meu Deus, a vitória pareceu vazia. 6 meses depois, a Morrison Enterprises estava irreconhecível. Renomeamos a empresa para Phoenix Holdings, um nome um tanto óbvio, mas simbolicamente apropriado. 70% da antiga equipe executiva havia desaparecido, seja por demissão, prisão ou por pedido de demissão.
A empresa era menor, mais enxuta e, de fato, lucrativa agora que não estávamos mais perdendo dinheiro com fraudes. Vitor aguardava julgamento. Seus advogados haviam solicitado mais de 50 adiamentos, mas eventualmente ele enfrentaria um júri. As acusações incluíam fraude, peculato, lavagem de dinheiro e violações da lei Rico. Ele corria o risco de ser condenado à prisão perpétua. 3 membros da família Romano foram presos com base nas provas fornecidas por Bennett. Mais prisões estavam por vir. Meu marido e eu nos divorciamos. Ele lutou contra o divórcio inicialmente, mas desistiu quando as provas dos crimes de Vitor se tornaram inegáveis. Ele se mudou para o outro lado do país, recomeçou a vida com um novo nome e uma nova vida. Nunca mais nos falamos. Fui oficialmente confirmado como CEO permanente. O conselho, inteiramente novo e cuidadosamente selecionado, votou por unanimidade. A Phoenix Holdings estava sendo reconstruída com base em ética real, transparência real e valor real. E eu estava exausto. Você parece cansado, disse Thomas, entrando no meu escritório com seu relatório diário. Estou cansado. Você deveria tirar férias. Deus sabe que você merece. Não posso. Muito trabalho. Ele largou a apresentação e olhou para mim seriamente. Você salvou esta empresa. Você expôs a corrupção que vinha se alastrando há décadas. Você enfrentou um dos homens mais poderosos do estado e venceu. Mas se você se esgotar, de que terá valido tudo isso? Refleti sobre isso, pensei nos últimos 6 meses, nas investigações, nos depoimentos, na reconstrução, nas ameaças de morte, nas mensagens de ódio, no escrutínio incessante da mídia. Valeu a pena? Perguntei. Tudo isso? Pergunte-me, disse uma voz da porta. Eu me virei. Uma jovem estava ali parada, com pouco mais de 20 anos, nervosa, mas determinada. Desculpe interromper, disse ela. Mas eu precisava te conhecer. Acabei de ser contratada como analista. Este é meu primeiro emprego de verdade depois da faculdade, e escolhi a Phoenix Holdings justamente por causa do seu trabalho. Ela entrou no escritório. Meu pai trabalhava para Morrison Enterprises há 15 anos. Ele era contador. Ele descobriu algumas fraudes e tentou denunciá-las. Vitor o demitiu, o colocou na lista negra e destruiu sua reputação. Meu pai morreu há 3 anos ainda acreditando que ele era o culpado. Sua voz embargou, mas ela continuou. Quando você expôs tudo, quando provou que tudo era verdade, isso o inocentou. Limpou o nome dele. Me candidatei aqui porque quero trabalhar para uma empresa que realmente defenda algo. Uma empresa onde pessoas como meu pai não sejam destruídas por fazerem a coisa certa. Ela olhou para mim com lágrimas nos olhos. Então, obrigada por ter a coragem que ele não teve forças para enxergar. Obrigada por transformar este lugar em algo em que vale a pena acreditar novamente. Ela saiu antes que eu pudesse responder. Fiquei ali sentada, atonita, sentindo algo mudar no meu peito, algo que estava tenso e dolorido, afrouxando um pouco. Valeu a pena? Thomas repetiu minha pergunta. Pensei em Vitor sob custódia federal, no meu casamento fracassado, nas cicatrizes que essa batalha deixou em minha alma. Então pensei no rosto daquela jovem, nos 200 funcionários que ainda tinham emprego porque havíamos reconstruído a empresa honestamente, no fato de que ninguém mais seria enquadrado da maneira como Vitor tentou me enquadrar. Sim, eu disse finalmente. Valeu a pena. Thomas sorriu. Ótimo. Porque ainda temos muito trabalho a fazer. Ele tinha razão. A Phoenix Holdings estava apenas começando. Tínhamos clientes para reconquistar, reputação para reconstruir e anos de prejuízos para desfazer. Mas, pela primeira vez em 6 meses, senti algo além de exaustão. Senti esperança. Naquela noite, fiquei em pé junto à janela do meu escritório, a mesma janela em que Vitor havia ficado durante 30 anos. O sol se punha sobre a cidade, pintando as torres de vidro de dourado e carmesim. Meu telefone vibrou, um alerta de notícias. A data do julgamento de Vitor havia sido marcada, daqui a 6 meses. A promotoria estava confiante. Outra novidade, Raquel perguntando se eu queria jantar. Outro exemplo, um e-mail de uma universidade me convidando para falar sobre ética nos negócios.
Olhei para a cidade, para o império que eu havia destruído e reconstruído, para o futuro que se estendia à minha frente, incerto, difícil e real. Então me afastei da janela, peguei meu celular e mandei uma mensagem para Raquel. Jantar parece uma boa ideia. Estou pronto para começar a viver novamente. O trono de vidro já não parecia uma prisão. Parecia uma possibilidade. E eu estava.